sou Eliane Jaqueline Metzner, professora Jaque Metzner, sou professora de certificações Ambima. E aqui na Academia do Dinheiro nós temos o quadro de questões de prova comentadas. Questões do quê? Que são as questões que caem nas provas de certificação e também são conhecimentos bem importantes para quem quer se aprofundar mais com relação ao mercado financeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, então clica aqui embaixo para você se inscrever, clica também no sininho para você receber as nossas notificações em primeira mão. Bom, então vamos à questão comentada de hoje. Hoje a nossa questão, ela é assim bem pouco comentada, poucas pessoas sabem disso. É sobre como ocorre o cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, em fundos de investimento, que é diferente de todas as demais aplicações. Bom, então vamos à nossa questão de hoje. O IOF em fundos de investimento é de, marque a resposta incorreta. 0,5% ao dia, limitado a rendimentos, no caso de fundos com carência. 1% ao dia, limitado a um percentual sobre os rendimentos, de acordo com a tabela decrescente de IOF em fundos sem carência, tem como base de cálculo o valor dos rendimentos ou não é cobrado em fundo de ações. Aqui então eu tenho as alternativas e eu tenho que escolher qual que é a incorreta. Bom, aqui a gente vai buscar o que nós já estudamos na apostila, já vemos nos vídeos e também a gente precisa visitar a legislação, porque quando a gente fica em dúvida, você tem que fazer o quê? É buscar a fonte, e a fonte é a legislação. E contra a legislação não há argumentos, né? Bom, então antes de chegar na legislação, a gente já vai ver qual que é aqui, né? Então vamos descartar aquilo que a gente já sabe. Primeiro, a letra D. Não é cobrado em fundo de ações. Eu sei que fundo de ações não tem IOF e o imposto de renda vai ser 15%, 15% sobre rendimentos independente da base de cálculo. Bom, eu já sei que em fundo de ações ele não vai ter IOF e imposto de renda vai ser 15% sobre rendimentos independentemente do prazo aplicado. Tá, mas e se o fundo não é de ações? Ah, se ele não é de ações, então ele está sim sujeito à base de IOF. Mas qual é a base? Então vamos lá. Se ele fala, tem como base de cálculo o valor dos rendimentos? Bom, me parece correta. Mas vamos ver a legislação, porque afinal de contas pode ser uma pegadinha, pode ter alguma coisa aí no meio, né? Então a gente vai lá no decreto número 6.306, que é de dezembro de 2007, mas não se espante, porque de lá para cá houve várias atualizações, inclusive em 2020. Só que esse assunto não atualizou, esse aí continuou o mesmo, tá? Mas então, como que é o IOF? Ele é bem pouco cobrado na prova, principalmente CPA 10 não cobra, CPA 20 pode cobrar alguma coisa, no CEA sim, ele já pode ser mais cobrado. Mas é importante a gente saber para a vida também, né? Então vai lá no Google, coloca lá decreto número 6.306/07 e vai lá no artigo 31 e 32. Ó, já aqui você já tem prontinho, né? E aí a gente vai ver lá. O IOF será cobrado alíquota de 0,5% ao dia sobre o valor de resgate das cotas dos fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma, na hipótese do investidor resgatar antes de completado o prazo de carência para crédito de rendimentos. Isso significa fundo com carência, 0,5% ao dia, limitado ao rendimento, 0,5% ao dia sobre o valor do resgate. Aí o parágrafo 1º vai dizer assim, o IOF de que trata esse artigo fica limitado à diferença entre o valor da cota do dia do resgate, multiplicado pelo número de cotas resgatadas, deduzindo o valor do imposto de renda se houver o valor pago ou creditado do cotista. Ou seja, então primeiro eu tenho que ver se teve rendimento, é 0,5% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento. Não teve rendimento, não tem IOF. E hoje fundo com carência é bem difícil ter, quase não existe no mercado. Eu procurei, não achei nenhum. Então, se você souber de um fundo com carência, fundo, tá? Isso não se aplica a demais produtos. Por exemplo, o emissor de um CDB, de uma debênture dentro de carência, simplesmente não vai pagar a remuneração. Agora, num fundo já tem um valor provisionado. Aí iria para quem? Bom, não pode ir para o cotista, porque é equidade entre as partes, não vai para o administrador, porque daí ele teria remuneração não prevista. Então, o que acontece é a Receita Federal vai lá e tributa, coloca um IOF. Então,
Com carência, 0,5% ao dia limitado a rendimentos. No caso de fundos com carência, a letra A está correta, então não é a incorreta. E aí, com isso, a C, ela também está correta. Não, a C não, peraí. C tem como base de cálculo o valor dos rendimentos. Não, mas eu não queria dar spoiler. Então, espera, larga, guarda a Czinha. Então, eu já sei que a C, que a D está certa, não é incorreta. A está certa, artigo 31 do decreto 6.306. Então, guarda aí. Então, agora vamos para o artigo 32. Vamos ver se é a B ou se é a C. Artigo 32. O IOF será cobrado a alíquota de 1% ao dia, limitado ao valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela constante do anexo. Bom, lá a tabela constante do anexo é aquela que diz assim: com um dia de resgate, o IOF será 96% do rendimento, com 2 dias 93, com 3 dias 90. 96, 93, 90, 83, 86, 80, 630, 630, com 30 dias, zero, acabou. Então, ele é 1% ao dia, cobrado sobre o valor do resgate, mas limitado a esse percentual de rendimento. Poxa, para que complicar? É só dizer, como a gente costuma dizer, que IOF até 29 dias, assim como é lá nos demais produtos, né? É um percentual sobre rendimentos. Só que daí em fundos isso aqui ficou do mesmo jeito, na prática, né? Mas na legislação, na leitura da lei ficou um pouquinho mais complexo. 1% ao dia sobre o valor do resgate, mas limitado a um percentual do rendimento. Então, quando eu leio a opção B, ela diz assim: 1% ao dia, ok. Limitado a um percentual sobre rendimentos, ok. De acordo com a tabela decrescente de IOF, ok. Em fundo sem carência, ok. Então, a B está certa. Ah, então agora a gente já sabe a resposta errada, né? Qual que é a incorreta? Tem como base de cálculo o valor dos rendimentos? Não, a base de cálculo, tanto no fundo com carência, que é 0,5% ao dia sobre o resgate, como no fundo sem carência, que é 1% ao dia sobre o valor do resgate. Só que daí o primeiro é limitado sobre rendimentos, o segundo é limitado sobre a tabela decrescente lá do IOF. Então, a base de cálculo não é valor do rendimento, é valor do resgate, só que limitado ao rendimento ou a um percentual do rendimento. Pegou? Então, eu achei complexo, o que eu faço? Baixa o decreto, dá uma olhadinha, leia com atenção, ou então dá um replay aqui no vídeo, confira novamente, porque essa é uma questão que quase ninguém sabe. E aí, quando você vai para um CEA, para um CFP, aí é bem provável que caia, porque lá cai questões assim um pouquinho mais complexas. No CPA 20 pode cair também. No CPA 10 eu acredito que não. Mas enfim, tá na legislação, né? Então, já está sabendo. Resumão, qual é o IOF em fundos? Ele não se aplica nos demais produtos, porque demais produtos dentro da carência ele não tem rendimento, simplesmente não é pago. E se tiver dentro da carência, e se não tiver carência, aí é o percentual sobre rendimentos. Mas aí nos fundos, como é que ocorre? 0,5% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento no com carência. No sem carência, 1% ao dia, limitado ao percentual da tabela regressiva. Pegou? Então, bons estudos e te vejo no próximo vídeo.